Olá, graça e paz. Seja bem-vindo, você que está pela primeira vez a ouvir este vídeo. Se inscreva neste canal, compartilhe com outras pessoas. Você que já é inscrito neste canal, continue compartilhando, curtindo, comentando, para que o YouTube entenda que esse é um canal de bênçãos e de vitória, que é um conteúdo de grande relevância da parte de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 24. Vamos ler em nome de Jesus Cristo? Aqui Jó dizendo para Deus: jamais confiei no ouro, ele nunca foi a base da minha segurança. Jó estava dizendo para Deus que ele não confiava nos seus bens materiais. Ali quando Satanás, a Bíblia diz que Satanás, ele vive ao nosso derredor, procurando a qualquer momento nos tragar. Ele vive de rodear, de passear na terra, é a vida dele, ele não para. Ele é um bicho que tem perseverança, tem muita paciência, que muitas das vezes nós queremos perder a nossa paciência, a nossa perseverança por qualquer coisa. E o inimigo, ele é muito perseverante, ele não para. Às vezes ele dá aquele espaço para arrumar estratégias contra nós. E ele fazia isso na vida de Jó. Ele vivia de rodear, pedindo permissão a Deus, que foi tudo uma permissão do Senhor. Ele pediu permissão a Deus para que ele visitasse os bens materiais de Jó, para mostrar que Jó era fiel só porque tinha aquilo, porque tinha bens, fazendas, tinha riquezas, tinha coisas. E aí Jó está dizendo que ele jamais confiou no ouro que ele tinha, no dinheiro. Ele jamais confiou na força do seu braço. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que confiar em Deus. Mesmo que nós tenhamos algum recurso, mesmo que tenhamos algum status, conhecemos alguém que tenha status, mas não podemos confiar no status da pessoa, não podemos confiar nos nossos status, no nosso braço, no nosso dinheiro, na nossa força, na nossa inteligência. Não podemos confiar no Senhor, porque Ele faz todas essas coisas, mas é a Deus que nós devemos adorar, observar, ficar sempre atento a voz de Deus. E Jó, ele aqui está dizendo que ele nunca, que os bens dele nunca foi a base da sua segurança. Então nós não devemos confiar, nós devemos fazer a nossa parte, fazer o que é para ser feito no mundo material, nas coisas materiais, mas confiar no Senhor. Às vezes tem pessoas também que tem recursos, tem um bom plano de saúde e quando adoece deixa de confiar em Deus para confiar no seu plano de saúde, para confiar no seu dinheiro que vai comprar medicamentos fortes, medicamentos de outro país, medicamentos que não são brasileiros, confiando que aquilo é a solução. Mas a solução é Jesus. Mesmo que se de repente você esteja passando por um vale dessa situação, a usar medicações muito fortes, confie no Senhor. Use a sua medicação o tempo que for preciso, até o tempo que o médico lhe indicar. Mas confie no Senhor, que Ele é a sua segurança. A Bíblia diz: se Deus não nos guardar, em vão vigia e sentinela. Então temos que confiar no Senhor. E Jó sabia confiar no Senhor. Então ele continua dizendo: nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Ele nunca se orgulhou de ter riquezas, de ter dinheiro, e nós não temos que ter esse orgulho dentro de nós. Ter orgulho por ter status, por ter coisas, não podemos fazer isso, que isso nós nos perdemos na presença do Senhor Jesus e o inimigo toma espaço em nós. Então não podemos dar essa brecha, dar essa legalidade ao inimigo, confiar no Senhor. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza, porém nunca os adorei. Olha o que ele está dizendo, que ele via o sol brilhar, a lua brilhar, mas ele nunca adorou a deuses sol, a Deus lua, a Deus isso, a Deus aquilo, mas era só o Senhor. Somente a Deus temos que adorar. E nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Olha que forte. Às vezes eu já vi pessoas olhando para a lua linda, lindíssima, aquela coisa mais linda que Deus fez, porém
mandando beijos para a lua. E eu ainda de verdade não tinha parado, já li, mas ainda não tinha parado para entender como Deus também não agrada dessas coisas. Deus não agrada dessas coisas porque é idolatria, são coisas que não agradam a Deus. Então, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, pecado de idolatria, eu teria sido infiel a Deus, é infidelidade ao Senhor, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Então ele estava dizendo para Deus que ele não tinha falta alguma, que essas coisas aqui, que ele não estava confiando nos seus status, confiando no seu dinheiro, que ele não adorava outros deuses, era isso que ele estava dizendo para Deus. E é o que nós temos que fazer, adorar somente ao Senhor Jesus. Aí ele continua no versículo 29 do livro de Jó. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. Nós não podemos fazer isso, não podemos nos alegrar com o mal do outro, não podemos nos alegrar com, de repente, a nossa casa está tudo bem e na casa do vizinho está tudo ao contrário, de filho a marido, a esposa, tudo diferente, tudo bagunçado, tudo de uma forma estranha. Porém, nós não podemos nos alegrar com essa situação. Se pudermos ajudar, se pudermos orar, se pudermos ir lá, colocar a nossa mão, se pudermos ajudar na parte física da casa, vamos fazer isso. Mas não pudermos, ficamos de longe, orando, mas não lançando palavras negativas mais do que já está acontecendo ali. E era outra defesa de Jó. Eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Olha aqui. Eu ouço muitas pessoas que trabalham, fazem serviços de secretária do lar e elas comentam que chegam nas casas e ali o seu alimento é diferenciado. Ou elas têm que levar as suas marmitas, suas pequenininhas marmitas, por incrível, tem uma bem aqui em cima do balcão, marmitinha separada para comer ali, porque o alimento delas não fazem parte da comida da casa onde elas estão trabalhando. E essas coisas não são agradáveis a Deus. Então você que tem a sua secretária, lide com ela com respeito, dê o alimento a ela, alimente a sua secretária bem, alimente os seus trabalhadores. Sirva água, sirva um café, se por acaso for momento de almoço, se tiver condições, sirva o almoço, sirva com alegria, que Deus lá no céu estará te vendo. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Olha o que Jó também fazia, ele não deixava as pessoas se hospedarem, os viajantes, as pessoas que vinham de viagem, ele sempre hospedava na sua casa. Então, sempre que for preciso, sempre que tiver oportunidade, sempre que Deus enviar, porque tudo tem que ser enviado por Deus, na permissão de Deus, enviar, seja um bom hospitaleiro, seja um bom anfitrião na sua casa, hospedando bem, servindo melhor para as pessoas que virem à sua casa, porque tudo isso é agradável ao Senhor. E jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas, nem escondi no coração os meus pecados. Nós não podemos esconder as nossas falhas, porque nós não somos perfeitos. Muitas das vezes nós somos tendenciosos a querer apontar o erro, ou o pecado, ou a falha, mas observa, enquanto eu faço assim, quantos dedos têm apontado para mim. E a Bíblia diz que primeiro nós temos que tirar o argueiro do nosso olho, para depois tirar a trave do olho do nosso irmão. Então nós não podemos apontar a ninguém, não podemos apontar o erro do outro, não podemos sorrir da desgraça alheia, é o que a Bíblia está falando. Não podemos cometer essa falha, porque isso não é agradável. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado com receio que zombassem de mim. Ele tinha certeza do que Deus pensava a seu respeito. Ele tinha convicção de quem era ele para com Deus e Deus para com ele, que ele disse aqui que ele não ficava na casa dele com medo dos outros que poderiam dizer alguma coisa, apontar contra ele. Ele não tinha receio de nada, porque ele sabia da vida dele, porque ele era um homem justo, correto e fiel, um homem íntegro e fiel. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Então ele não tinha medo do que os outros fossem pensar a seu respeito.
porque ele sabia exatamente o que Deus pensava dele. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter bons exemplos, nós temos que ter bons testemunhos, nós temos que ser pessoas do bem, nós temos que ser sal, temos que ser luz, temos que iluminar o ambiente no qual chegamos. Se de repente está ali todo mundo triste, de cabisbaixa, pessoas ali que não têm mais prazer em viver, nós temos que chegar nesses lugares saborizando com o sabor dos céus, trazendo virtude dos céus. Muitas das vezes irá haver lugares que nós temos que chegar calado e somente a nossa presença iluminará e saborizará o ambiente, as pessoas, o lugar. E haverá lugares no qual nós iremos chegar que temos que abrir a nossa boca e falar. Então nós temos que estar simplesmente ligado na dependência dos céus para entender o trabalhar de Deus, para entender o que Deus realmente quer que façamos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então Jó, ele não tinha medo, não tinha nenhum receio do que zombasse dele, porque ele sabia exatamente quem ele era. Como gostaria que alguém me ouvisse, no versículo 35, que alguém me ouvisse. Aqui eu termine assim na minha defesa. Ele estava se defendendo dos 3 amigos, porque os amigos estavam ali querendo ajudar, mas ao mesmo tempo buscando entender por que lhe sobreveio tão grande mal, por que lhe sobreveio tantas situações na vida. E assim muitas das vezes acontece com a gente. Quando estamos passando pelo vale da sombra e da morte, às vezes tem pessoas que querem nos ajudar, mas aí procuram buscar o que aconteceu e não buscam com sabedoria e buscam com acusações. E essas coisas também não são agradáveis a Deus. Então, muitas das vezes, se passarmos por essa situação, vamos ter sabedoria ao chegar para entender. Se não tiver nada para falar, fique calado, que também ali Deus está respondendo. Mas fique calado sem murmurar. Fique calado com sua mente ligada no céu, porque se não tem o que falar, deixe para Deus, que Deus irá fazer o que lhe aprouve fazer. E aqui eu termine assim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva a acusação. Então ele estava esperando que alguém o acusasse ele de alguma coisa. Se ele tinha sido infiel à sua esposa, se ele tinha sido infiel, não tinha honrado os seus filhos, se ele não tinha honrado a Deus, se ele não tinha honrado os seus funcionários, os seus servos no qual trabalhavam para ele ali naquela época. Então ele buscava que alguém o acusasse de alguma coisa, porque ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia que Deus não tinha se afastado dele, ele sabia que Deus não pensava o mal dele, ele sabia disso, tinha essa certeza. Então, com orgulho eu o carregarei no ombro e porei na cabeça como se fosse uma coroa. Que lindo, né? Darei conta a Deus de todos os meus atos e na presença dele ficarei de cabeça erguida. Nós iremos prestar conta ao Senhor de todos os nossos atos, de tudo que fazemos. Então nós temos que prestar muita atenção no nosso viver, porque às vezes nós deixamos ou tomamos cuidado de não praticar tais atos, pecados grandes que vai chamar a atenção. Mas às vezes nos mínimos detalhes, nos pecados pequenos, muita gente vai se perder disso. Nós podemos nos perder com os detalhes. Então vamos focar, observar os detalhes, o que estamos fazendo, principalmente no nosso coração. Nós estamos no meio das pessoas e nós não conhecemos o coração das pessoas como as pessoas não conhecem nós. Então a Bíblia diz para nós o que deveis guardai o coração, para que não venha fazer depósito de lixo, para que não venha fazer depósito de mágoa, para que não venha fazer depósito de desentendimento ali no seu interior, a ponto de você perder a sua vida espiritual com Deus e procurar apontar pessoas no qual tenha feito isso contra ti, no qual você mesma, com seus pensamentos, com suas situações mal resolvidas, ali mesmo matando a si próprio com a sua forma de viver erroneamente na presença de Jesus. E isso não é agradável ao Senhor. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim. Então as terras, as pessoas que estavam ao seu redor, elas nunca reclamaram nada sobre ele. Ele era
íntegro na presença de Jesus Cristo. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morresse de fome. Ele foi uma pessoa íntegra em toda forma de viver. Não foi perfeito como era humano. Nós somos humanos, estamos na terra, não somos perfeitos. Perfeito só Deus. Não procure perfeição em ninguém, não procure perfeição em pastores, em igrejas, em líderes, em pessoas, em vizinhança, na sua casa. Nós não temos que procurar perfeição em ninguém, porque ninguém é perfeito. E muitas das vezes Deus permite que, na maioria das vezes, Deus permite nós vermos coisas em pessoas no qual nós olhamos com muita ênfase, com muita honra. Deus permite nós olharmos o erro para nós não idolatrarmos. Porque ninguém merece adoração. Pastor não merece adoração. Cantores, missionários, evangelistas, pessoas que oram e Deus levanta, mas porque o dom é de Deus. A pessoa simplesmente está sendo um vaso nas mãos de Deus. Simplesmente está sendo um vaso, ou está sendo boca de Deus, ou está sendo usado por Deus. Então não devemos ter idolatria com ninguém, jamais. Então jamais deixei que morresse de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que na minha terra cresçam espinhos em vez de trigo e mato em vez de cevada. Então aqui termina as palavras de Jó, ele fazendo a sua defesa. Ele tinha certeza do que ele vivia, ele tinha certeza do que ele praticava na presença de Jesus Cristo, porque Deus é Deus que contempla o oculto e o escondido. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir. Ele sabe tudo sobre nós, porque na congregação, estando no meio da congregação ou no círculo de pessoas, ali somos uma pessoa, mas o verdadeiro crente é aquele que está às ocultas, que somente Deus conhece. E ali ele tinha certeza que ele no oculto ele servia a Deus, e nós temos que servir a Deus de verdade no oculto. Enquanto nós estamos sozinhos, não temos presença de pastores, não temos presença de ninguém, é ali que Deus conhece as nossas atitudes, e é diante disso aí que nós temos a certeza do que Deus pensa de nós. Nós temos que ter essa certeza. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito. Hoje eu tenho essa certeza, aleluia. Mas muito tempo já vivi enganada dessa forma. Hoje eu sei o que Deus pensa de mim. Hoje eu sei o que Deus fala a meu respeito. Por isso não preciso me justificar. Nós não precisamos estar se justificando, se explicando, quando nós temos a certeza do céu nas nossas vidas. Aleluia. Então Jó estava convencido da sua inocência, que ele era uma pessoa inocente. E por isso os 3 amigos desistiram de continuar e discutir sobre ele. Diante da sua total defesa, os amigos dele desistiram de investigar sobre a sua vida. Olha que forte. Muitas das vezes nós somos investigados. Muitas pessoas deixam de ler a Bíblia Sagrada, mas para ler as nossas vidas, para saber onde erramos, o que falhamos, o que vivemos, deixamos de viver. Então, por isso que nós temos que ser um bom exemplo. Nós temos que ser um obreiro do que não tenha nada do que nos envergonhar. Nós temos que ser pessoas íntegras, corretas e fiéis. Nós temos que ser pessoas justas aqui na terra. Aqui na terra nós podemos ser justo, correto, íntegro e fiel. Isso nós podemos ser. Não podemos ser perfeitos porque somos falhos, somos carne, somos humanos. Mas podemos ser justo, correto e fiel. E é isso que Deus quer para nós nesse dia. Que nós sejamos justo, correto e fiel. Que nós possamos ser pessoas íntegras na sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Fazendo assim, nós vamos chegar no céu de glória, em nome de Jesus Cristo, porque a qualquer momento o Senhor soará a sua trombeta nos chamando para morar com Ele lá no céu de glória. E lá só entra pessoas limpas de coração, limpos e puros de mãos. Lá só entra pessoas dessa forma. Não entra bagagem, não entra riqueza, não entra dinheiro, não entra status, não entra pecado, mentira, inimizade, porfias, prostituição, engano, inimizade. Não entra idolatria, não entra inveja, não entra falsidade, não entra fingimento, não entra feitiçarias, não entra engano, não entra nada, crimes, não entra corrupção, não entra nada dessas coisas. Lá vai entrar pessoas limpas, de coração limpo, coração puro, de mãos limpas, de pessoas íntegra, correta e fiel na presença do Senhor Jesus.
só vai entrar pessoas assim. Então, que possamos continuar nessa jornada, que possamos continuar firme nessa jornada em nome de Jesus Cristo. Neste dia, o Senhor está para perdoar os nossos pecados, para nós nos colocarmos na sua presença, para nós colocarmos aquilo que não é agradável a Deus nas mãos de Jesus Cristo, que Ele vai nos limpar. É isso que Ele quer fazer para nós nesse dia. Você que ainda não aceitou a Jesus, o que estás a fazer? Jesus está voltando, os sinais estão sendo cumpridos e a Bíblia diz que ainda não é o fim, é o princípio de dores. Aceite a Jesus neste dia. Você que está afastado, se reconcilie com o Senhor. Você que está fraco, se fortaleça na presença de Jesus Cristo, porque Jesus te ama, nos ama e não quer jamais nos perder. Que o Senhor Jesus venha restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu. A paz que você perdeu, a tranquilidade, a alegria de viver. Que neste dia o Senhor possa restituir na sua vida tudo que você perdeu, assim como Ele restituiu na vida de Jó tudo que ele perdeu. Jesus deu a ele tudo em dobro, em nome de Jesus Cristo, e é o que Ele quer fazer em nossas vidas, nos restituir de tudo aquilo que perdemos. Se perdeu a sua paz, a sua salvação, Jesus, neste dia de hoje, quer que você retorne aos caminhos do Senhor. Neste dia Ele quer te fazer feliz, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Se perdeu a tua saúde, Jesus neste dia te cura, em nome de Jesus Cristo. Assim como Ele curou todas as feridas de Jó, hoje Ele te cura das tuas feridas, feridas internas, feridas na sua alma, feridas no seu corpo, feridas no seu sangue, nos seus ossos, na sua carne, nos seus nervos, na sua mente, no seu coração e na sua alma. Hoje Jesus te cura, em nome de Jesus Cristo. Hoje Deus restitui a alegria da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hoje Jesus te justifica das calúnias. Hoje Jesus te fortalece, tira os medos, tira as angústias, tira tudo que não agrada a Ele. Hoje Jesus te dá em dobro tudo que Ele deu na vida de Jó. Tome posse dessa vitória neste dia em nome de Jesus Cristo e seja feliz esperando a volta de Jesus. Vamos orar. Você que está aceitando a Jesus, vá a uma igreja mais próxima da sua casa, congregar, ouvir a palavra do Senhor. Precisa estar alimentado todos os dias, não só aqui pelo YouTube, mas também no presencial, ali sentindo o calor humano. Precisa estar dessa forma. Você que se afastou, volte à casa do Senhor e diga que você reconciliou ao ouvir a palavra do Senhor neste dia, em nome de Jesus Cristo. Você que está enfermo, sinta-se curado, receba a cura na sua alma, na sua pele, em nome de Jesus Cristo, e vá testemunhar do que Deus fez na sua vida nesse dia, e escreva aqui, testemunhe aqui também, para que a nossa fé seja aumentada e outras pessoas venham a ser curadas através do seu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra neste dia. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, continua abençoando, curando, restituindo os lares, os casamentos, as famílias, restituindo a alegria, a paz, meu Deus e meu Pai, o amor, o compromisso contigo, a retidão, meu Deus, a integridade, meu Deus, restituindo, meu Deus e meu Pai, o caráter, restituindo, meu Deus, tudo que essas pessoas perderam, em nome de Jesus Cristo. Restitui-nos, ó Deus, ó amado, neste dia, em nome de Jesus, nos ajuda a esperar a tua volta, meu Deus e meu Pai, purifica nossas mentes, o nosso coração, a nossa alma na tua presença, neste dia, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho, graças te damos. Recebe este momento, ó Pai, graças te damos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus continue lhe abençoando neste dia, em nome de Jesus.